Vamos lá, mais uma aula. Hoje falando de função do primeiro grau. Então esse assunto a gente vai dividir em 3 partes. Então o que é que nós vamos estudar da função do primeiro grau? Definição, o domínio, a imagem, as raízes, os coeficientes, o gráfico, o que é paralelismo e perpendicularismo e o estudo do sinal dessa função. Antes de nós começarmos o estudo da função do primeiro grau, vamos revisar a definição de função. Então vamos lá revisar. Então nós vimos a definição de função como sendo quando todos os elementos do conjunto de partida estão associados a um único elemento do conjunto de chegada. Então conjunto de partida onde parte as setas, quando de chegada onde recebe as setas. E aí nós vimos que a partir desse momento o R ele deixa de existir e esse R passa a dar lugar ao F de x, ou seja, uma função agora que depende do valor de x. E aí quando eu falo x, eu falo do meu conjunto A. Quando eu falo de y, eu falo do meu conjunto B, onde esses elementos aqui eles vão ter um nome agora. O conjunto A, que antes era chamado conjunto de partida, vai se chamar domínio da função. O conjunto B, que antes era chamado conjunto de chegada, passa a ser chamado contradomínio da função. E os elementos do contradomínio, que estavam ligados ao domínio, passa a ser chamado de imagem da função. Então essa é a definição do que seria uma função. Vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Ele deu aí, considera a função definida de A em B, representada a seguir pelo diagrama, e ele pede essas perguntas aí. Então vamos lá ver. Primeiro é a notação que ele deu, ó, f de A em B. Repare que aqui o que foi que ele disse? Ele disse que A é onde parte as setas e B é onde recebe as setas. Ou seja, como A é onde parte as setas, é o conjunto de partida. Como isso daqui é uma função, então isso vai ser o domínio da função. E o que recebe vai ser o contradomínio. Então aí eu já tenho a letra A, o domínio é o conjunto A, menos 3, 1, 2 e 3. Na letra B ele pede para calcular f de 1, e aí quando ele fala f de 1, ele está dizendo quando x for 1, ou seja, esse 1 que está no conjunto A, ele está ligado a quem no Y no conjunto B? Então esse 1 está ligado a 1. O menos 3 está ligado a quem? Ao 9. Vamos à imagem. As imagens são os elementos de Y, os elementos do contradomínio que estão ligados ao domínio. No caso, 1, 4 e 9. E aí é bem intuitivo isso daqui agora, que é a lei de formação. Então essa lei de formação a gente vai trabalhar com os maiores detalhes lá na frente. Mas aqui é como é que esse menos 3, esse 1, ele está ligado a esse conjunto. Isso é através de uma lei de formação. Então aqui vamos tentar descobrir qual é essa lei de formação. Então repare, quando eu pego o 3 e o menos 3, ele está ligado ao mesmo número, e 9. Como é que isso daqui pode estar ao mesmo número, um número positivo, por exemplo? Se eu pegar o 3 elevar ao quadrado e o menos 3 elevar ao quadrado, vai dar 9. Menos 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. A mesma coisa, se eu pegar o 2, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado dá 1. Então, a lei de formação aqui é x ao quadrado. Então, essa ideia de lei de formação aqui, ela é bem intuitiva, né? A gente vai trabalhar melhor com essa lei de formação, mas lá na frente. E aí a gente viu essas representações da função tudo no meu diagrama. Vamos tentar ver agora se a gente identifica o que é uma função no meu plano cartesiano. Isso através da definição, onde ele diz que os elementos do domínio, e quando ele fala de domínio ele fala de x, só pode estar ligado a um elemento de y. Quando ele fala de y é o contradomínio. Para a gente verificar graficamente se uma relação é função, o que é que a gente vai fazer? Iremos traçar linhas paralelas. O que é paralelas? Paralelas é a mesma direção. Então, linhas paralelas ao eixo y. Então, tá aqui, ó. Se ao traçar essas linhas paralelas, ela toca no meu gráfico em apenas um ponto, então significa que isso é uma função. Então, repare que aqui, quando eu traço linhas paralelas, toca em apenas um ponto. Então, significa que isso é função. Ah, alguém pode perguntar, mas isso daqui não está tocando? Não. Isso daqui é o eixo, é uma reta numérica. Então, aqui não faz parte do gráfico. O gráfico só é essa linha cheia que está sendo feita dentro do plano cartesiano. Então, repare que a linha paralela que eu passar aqui toca em apenas um ponto. Diferente da letra C, ó, que quando eu passo a linha paralela, ó, essa linha ela vai tocar no meu eixo
ou no meu gráfico em 2 pontos. Então significa que isso não é função. Mesmo fato acontece na letra D, toca em 2 pontos, ó, aqui e aqui, aqui e aqui. Então significa que não é função. Letra E. Qualquer linha que eu passar aqui vai tocar no meu gráfico em apenas 1 ponto. Então significa que isso é função. Repare que a letra F, quando eu traço a linha, só toca em 1 ponto. Aí eu vou traçar outra, também só toca em 1 ponto. Aí eu vou traçar mais uma, também só toca em 1 ponto. Mas quando chega nessa parte final do gráfico aqui, ó, o que é que acontece? Quando ele passa uma linha, toca no meu gráfico em 2 pontos, aqui e aqui. Então, nesse momento aí, o que é que acontece? Nesse momento, já não vai ser mais função, porque tem um pedaço do gráfico onde quando eu passo essa linha tracejada, ela toca em 2 pontos. Então, quando isso acontece, não é função. Beleza? E aí, você pode perguntar, por que quando toca em 2 pontos? Repare, eu tenho um elemento de x aqui, ó, que ele está ligado a 2 elementos de y, que foi o que a gente viu que não pode acontecer. Beleza? Então, isso daqui é a revisão básica do que é uma função, que a gente viu na última aula. E aí, agora vamos entrar no nosso conteúdo, que é de função do primeiro grau. Então, vamos lá. A função do primeiro grau, antes de a gente começar a trabalhar, vamos entender de onde é que veio esse nome, de onde é que surgiu. Então, um pouco da história da função. Ele diz aí, o conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas compreender a realidade de encontrar métodos que permitissem estudar e descrever fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que chegasse ao conceito da atual de função. Leibniz foi o matemático que denominou o nome. Então, Leibniz foi o que hoje a gente chama de função, porque Leibniz determinou isso. Ele definiu essa equação, essa relação, que até então era essa relação, com o nome de função. Por quê? Porque é uma função que depende do valor de x para existir. E o matemático Euler foi que determinou a notação sendo como f de x, ou seja, f de função e x porque depende de x. Então, esses foram os 2 matemáticos que mais contribuíram para a função do jeito que nós temos hoje. E aí vamos para a notação. Então, a minha função do primeiro grau tem esse formato aí, ok? E o que é que acontece? Ela é composta por 2 elementos, coeficiente e variável. Lembrando que esse f de x aqui é a mesma coisa que y. Então, se eu colocar f de x e y, é a mesma coisa. Esses 2 coeficientes ainda está dividido em 2 tipos, o angular e o linear. Esses 2 coeficientes, eles servem para algo dentro da função. A gente vai descobrir já já para que serve o coeficiente angular e o coeficiente linear. Esses 2 coeficientes vão dar origem ao número, quando a gente for começar a construir a função. E esse x é a variável, que é a letra, que é a incógnita, que pode ser substituída por T, W, B, qualquer letra. Outra coisa, não é para gravar letra, e sim o sentido. O coeficiente angular é o termo que está sendo multiplicado pelo x, é o que está colado com o x. O coeficiente linear é o termo que está sem a variável, é o número puro, ok? Porque essas letras elas podem trocar e acabar causando confusão. Vamos entender agora o domínio e a imagem de uma função do primeiro grau. Então, o domínio e a imagem de uma função do primeiro grau vai ser sempre o conjunto dos reais. Ressaltando que o domínio é sempre o conjunto das reais para toda função polinomial. O que é a função do primeiro polinomial? É uma função desse tipo, a função do primeiro grau, a função do segundo grau, que são as 2 funções que nós iremos estudar. O domínio vai ser o conjunto dos reais. E aí vamos estudar alguns tópicos dentro dessa função do primeiro grau. Um primeiro tópico que nós iremos estudar é o que é uma função no ponto. Vamos entender o que é uma função no ponto. Então, eu tenho uma função aqui, f de x igual a x mais b. E aí, o que ele fez? Dentro desse parênteses aqui, eu tenho um x. Esse x que está aqui é o mesmo do lado de fora. Significa o quê? Que se eu mexer nesse x aqui, eu tenho que mexer no x que está do lado de fora.
E aí, isso é a ideia da função no ponto. Então, repare, aqui dentro do parênteses ele tirou o x e coloquei o número 1. Significa que do lado de fora desse parênteses eu vou substituir o x por 1 também. Então, aqui eu vou ficar com a vezes 1 mais b. Lembrando que o a ele está multiplicando o b. Então, aqui eu vou ficar com a b. O 2 vai ficar a vezes 2 mais b. Então, fica 2a mais b. O 3 fica a vezes 3 mais b igual a 3a mais b. O n qualquer vai ser a vezes n mais b, que fica na mais b. Ou seja, o que você substituir aqui dentro do x, você tem que substituir do lado de fora. Então, repare, se eu tirar esse x e colocar banana, então fica a vezes banana mais b. Se eu tirar esse x e colocar morango aqui dentro, então fica a vezes morango mais b. Ou seja, o que você substituir aqui dentro do parêntese tem que também ser substituído do lado de fora. Então, vamos ver esse exemplo com número. Eu tenho duas funções aí, a função f e a função g, e ele pede para calcular essas funções no ponto. Então, a primeira, f de 2. Vou na função f, ó, repare, a função é f, vou aqui, substituir esse x por 2. Então, fica menos 5 vezes 2, mais 3. Então, fica menos 10 mais 3, que vai dar igual a menos 7. Lembrando, sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai o maior do menor. F de menos 2, mesma coisa na função f, substitui o x por menos 2. Então, eu fico com menos 5 vezes menos 2, que vai dar igual a 10 positivo. 10 mais 3 igual a 13. Letra C. Agora, repare que ele pede para eu verificar na função g. Então, vou nessa função aqui, no lugar do x eu vou substituir por menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, vou ficar com menos 3. G de 3, a mesma coisa na função g, ó. Vou no x e substituo por 3. 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 igual a 5. Agora ele pede para calcular f de 1 mais g de menos 2. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular cada valor desse aqui separadamente, depois somar esses dois valores. Então eu vou calcular o f de 1, vai ser na função f, substituo o x por 1. Então fica menos 5 vezes 1 mais 3, fica menos 5 mais 3. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, subtrai o maior do menor, dá igual a menos 2. O g de menos 2. Vou na função g agora e substituo o x por menos 2. Então, fico com 2 vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 menos 1, novamente, sinais iguais, conserva o sinal e soma menos 5. Então, eu tenho que o valor de f de 1 é menos 2, tá aqui. E tenho que o valor de g de menos 2 é menos 5. Então, o que é que eu tenho que fazer? Substituir e somar. Menos 2 mais com menos vai dar menos. Menos 2 menos 5 vai dar igual a menos 7. Mesma coisa aqui. Vou calcular quem é o f de 0 e quem é o g de menos 1. Então, f de 0 vai ser o quê? Na função f, menos 5 vezes 0 mais 3. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 mais 3, 3. G de 1. Na função g, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1 vai dar igual a 1. Substitui aqui agora, ó, o f de 0 é 3, o g de menos 1 é 1. Então, aqui 1 positivo. Então, eu vou ficar aqui com 2 vezes o valor de f de 3, ou de f de 0, que é 3, mais o 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mesma coisa aqui na g, vou calcular o f de 3, então vai ficar menos 5 vezes 3 mais 3, menos 15 mais 3, que vai dar igual a menos 12. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, subtrai o maior pelo menor. G de 2, vou ficar com 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 dá igual a 3. Substituo aqui, ó, o f de 3 por menos 12 e o g de 2 por 3. Então, 3 vezes menos 12, menos 36. 2 vezes 3, 6. Menos 36 mais 6 dá igual a menos 30. Beleza? Então, é assim que a gente vai fazer a função no ponto. Vamos para o próximo tópico, que é a noção intuitiva do que é a função. É aquela relação da construção de uma lei de formação. Então, ele diz, João vai escolher um plano de saúde entre duas opções A e B.
veja as condições do plano. Ele diz que o plano A cobra um valor fixo de R$ 140 mais R$ 20 por consulta, ou seja, eu tenho um valor fixo e tenho um valor que depende de quantas consultas João vai fazer no mês, que é R$ 20 por cada consulta. O plano B é a mesma coisa, só que é R$ 110 fixo e 25 por consulta. Ele diz, sabendo que João vai fazer 5 consultas no mês, qual o plano mais econômico? Então vamos lá. Ele diz que tem um valor fixo de 140, então o valor fixo de 140 e os R$ 20 que é por consulta. Ou seja, cada consulta eu vou pagar R$ 20 a mais. Então o que é que eu tenho? Então vamos definir aqui as letras, as letrinhas. Então eu tenho um valor total, que é o total, ok? Esse valor total a gente vai determinar de Y, que é o que vai ser pago pelo paciente. E eu tenho um valor por consulta. Então, esse X eu vou chamar de quantidade de consultas. Então, o valor total que eu vou pagar, o Y, vai ser igual ao quê? A um valor fixo, ou seja, ele diz que tem um valor fixo de R$ 140. E, ou seja, além disso, eu vou gastar isso mais o quê? R$ 20 por cada consulta. Então, se eu tenho que a quantidade de consultas vai ser X, então eu vou ficar com 20 vezes o X, que vai dar igual a minha função f de x igual a 140 mais 20x. A mesma coisa no plano B. Vou ficar com valor fixo de R$ 110 mais R$ 25 por cada consulta. Então fica f de 110 mais 25x. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a quantidade de consultas, que ele diz que são 5 consultas no mês, e quanto eu vou gastar para saber qual é o plano mais econômico. Então eu tenho aqui para x igual a 5, lembrando, x é a quantidade de consultas. E no problema ele diz que João vai fazer 5 consultas. Então no lugar do x eu vou substituir por 5. E aí eu vou ficar com 140 mais 20 vezes 5. 20 vezes 5 dá 100, mais 140, 240. Então, pelas 5 consultas, ele vai pagar R$ 240 no plano A. No plano B, o mesmo raciocínio. Então, 25 vezes 5 vai dar 125. 125 mais 110, 235. Ou seja, o plano B é o mais barato. Então, essa é a ideia inicial do que seria a construção de uma função do primeiro grau. Vamos aqui agora para o zero ou raiz da função. O que é isso? A raiz da função é você simplesmente pegar a minha função e igualar a zero. No momento que você pega essa função e iguala a zero, você está tornando a função do primeiro grau uma equação do primeiro grau. E aí você vai isolar o valor de x e encontrar qual é essa raiz. Então vamos lá fazer com todas essas letras aí. Então eu tenho aqui a letra A. Peguei a minha função e igualei a zero. Nesse momento, virou uma equação do primeiro grau. E aí, como é que a gente resolve? Isolando o valor de x. Então, vou passar o 6 para o outro lado. Tá somando, vai subtraindo. Então, vou depois... vou passar o 2, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fico com 6, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, esse menos 3 é o quê? É a raiz da minha função. Vou calcular agora a próxima. Menos 3x mais 12. Passa o 12 para o outro lado. Fico com menos 3x igual a menos 12. Como a variável não pode ficar negativa, eu multiplico essa equação por menos 1. Esse multiplicar por menos 1 é para trocar o sinal de tudo. Então, eu fico com 3x igual a 12. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 3 dá igual a 4. Letra C. Mesmo raciocínio, passa o menos 1 para o outro lado, trocou de sinal. Novamente multiplico por menos 1, porque a variável ela se encontra negativa. Então, tenho que multiplicar essa equação por menos 1. Então, fica aqui menos 1. E aí, eu troco o sinal de tudo. Então, fica 4x igual a menos 1. O 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a menos 1 quarto. Letra D, eu tenho aqui essa equação, então o que é que eu faço? Esse 3 aqui que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, fico 5x menos 1 igual a 0 vezes 3. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0.
passa esse 1 para o outro lado, está subtraindo, vai somando. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Menos 1 sobre 5. Letra E. Eu tenho aqui 2x menos 1/3 igual a 0. Passa esse 1/3 para o outro lado, está subtraindo, vai para o outro lado somando. O 2 que está multiplicando eu passo dividindo, fica 1/3 dividido por 2. Aqui eu aplico a propriedade de divisão de fração, conserva a fração que está em cima no numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Lembrando que aqui eu tenho 2 sobre 1. 2 sobre 1, o inverso é virar de cabeça para baixo, fica 1 sobre 2. E aí eu fico 1/3 vezes o meio, dá igual a 1/6. Letra F. Vou passar o 5 para o outro lado, está subtraindo, vai somando. E aí o 4 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Fico com 5 vezes 4 igual a 20. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 3 é a resposta. Como não dá exata, a gente deixa em forma de fração. A G, menos x sobre 12 igual a 0. Passa esse 12 para o outro lado. Então, vou ficar com menos x igual a 0 vezes 12. 0 vezes 12 vai dar 0. Então, daqui eu fico com x igual a 0. Ok? Essas são as raízes. E aí, vamos verificar agora para que servem os coeficientes. Lembrando que esse primeiro aqui é angular e esse daqui é o linear. Para que servem esses coeficientes? O coeficiente angular ele vai determinar o crescimento ou decrescimento dessa função. Então, o que acontece? Quando esse A é maior do que 0, ou seja, esse A maior do que 0 significa que a minha função ela é crescente, ou seja, esse A ele é positivo. Então, quando esse A aqui é positivo, ó, esse A aqui ele é positivo, a função é crescente. Quando esse A ele é negativo, a função é decrescente. E como assim crescente ou decrescente? Crescente, o seu gráfico vai ser uma reta para cima. Decrescente vai ser uma reta para baixo. Essa é o formato de o gráfico de uma função do primeiro grau, uma reta. Para cima se for crescente, para baixo se for decrescente. Beleza? Então tem duas condições aí. O A maior do que 0 e o A menor do que 0. Ah, mas aí alguém poderia perguntar, e quando A for igual a 0, o que é que acontece? E aí, quando A for igual a 0, vai acontecer essas duas condições aí, ó. Do A igual a 0 e do A igual a 1. Quando o A é igual a 0 e o B é diferente de 0, essa função é chamada de função constante, ou seja, esse A igual a 0, o que é que acontece? Esse termo aqui vai desaparecer e vai ficar f de x igual a b. Por que desaparece? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, vai ficar f de x igual a b. E aí, quando isso acontecer, é chamada função constante. A gente vai ver o gráfico dessas duas funções em particular. Quando o meu a é igual a 1 e esse b é igual a 0, essa função ela é chamada de função identidade. E quando chegar mais lá na frente, a gente vai estudar essas duas características da função constante e da função identidade. Então, o coeficiente angular, ele determina se a função é crescente ou decrescente, ok? E o coeficiente linear, ele vai determinar onde o gráfico vai tocar no eixo OY. Esse O é de origem, OY. Então, onde é que ele vai tocar no eixo Y? Então, isso daí, essas duas condições, essas duas definições dos coeficientes, é o que nós utilizaremos para a construção do gráfico. Então, diante disso, vamos ver aqui um exemplo de identificação e verificação se a função é crescente ou decrescente. Então, ele pede para verificar o crescimento e decrescimento e determinar os coeficientes angular e linear. Então, verifica aqui, ó, o meu A, ó, é quem? É 2, que o meu coeficiente angular é 2, o meu coeficiente linear é 6. Como o coeficiente angular ele é positivo, então minha função ela é crescente. Na função crescente, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 6. Letra B, repare que esse elemento ele é negativo.
o coeficiente angular é negativo. Quando o coeficiente angular é negativo, a função ela é decrescente. Então está o coeficiente angular menos 3 e o coeficiente linear 12. Letra C, a função ela é decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é menos 4, está aqui, menos 4. E o coeficiente linear é menos 1, está aqui. Letra D, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser uma fração, ó, isso daqui. Como o coeficiente angular é positivo, então a função ela é crescente, então vai ser 5/3. E o linear vai ser também, ó, a fração, já que esse denominador está para os dois coeficientes, então eu vou ficar com menos 1/3. Letra E, então o coeficiente angular é menos 2, então significa que a função ela é decrescente. E o linear igual a menos 3. Letra F, coeficiente angular 3/4, ó, coeficiente angular aqui é uma fração 3/4. E o coeficiente linear, menos 5. Crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Aqui é decrescente, porque está negativo. O coeficiente angular vai ser quanto? Aqui, quando não tem número 1, apenas a letra, significa que aqui eu tenho o número 1. Então, fica menos 1/12. Como não tem número nenhum puro, então significa que o meu coeficiente linear é igual a 0. Beleza? Então, essa é a ideia inicial do que é uma função do primeiro grau. Próximas aulas, nós vamos ver a segunda parte desse assunto.